Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura extensiva, portanto eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe a minha leitura. Gálatas 5, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus na Nova Versão Internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram na graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só pensamento: ame seu próximo como a si mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus Cristo, o que nós lemos foi a Tua palavra, inspirada pelo Senhor a um homem, e ela fala conosco nesta noite. O que nós pedimos é que esta palavra torne-se vida em nossos corações. Espírito Santo de Deus, diante do Senhor eu me coloco, peço que o Senhor me use para falar a esta igreja, a esta comunidade, não levando em conta quem sou, mas quem Tu és. Oro em nome de Jesus, amém. Amém. A liberdade, ela tem sido muito confundida com eu posso fazer tudo o que eu quero. O eu posso fazer tudo o que eu quero sem importar consequências, o dicionário chama de outra coisa. O dicionário chama de libertinagem. É quando você quer viver a sua vida sem querer se importar com as consequências e nem como as suas atitudes irão influenciar as pessoas que vivem ao seu redor. A palavra de Deus nos afirma que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, antes de falarmos sobre liberdade, é necessário a gente falar um pouquinho sobre escravidão. O povo da Bíblia, eles sabiam bem acerca da escravidão. Nessa época existiam escravos.
O povo de Deus, chamado por Deus, Israel, passou por um momento de escravidão e eles sabiam o que era aquilo. Quão temeroso e quão ruim é você fazer a vontade de outro sem que você queira fazer a vontade. E não importa se está chovendo, se está fazendo sol, se você está afim, se você está com a cabeça doendo, você tem que fazer, porque você é escravo. A escravidão é um estado em que você não tem escolha. Você faz, porque você é obrigado a fazer. Guarda isso na sua mente. A escravidão é um estado onde você não tem escolha. Você faz, porque você é escravo. E os escravos, eles chegam em um momento da vida que eles vão repetindo as suas atitudes sem perceber. E aquilo torna-se então parte da vida deles. E eles vão então incorporando a escravidão à sua vida, de modo que vai chegando uma hora da vida que eles não percebem mais que eles são escravos. Eles não sonham mais com liberdade e, na verdade, o que eles querem é apenas anoitecer, porque ali eles terão um pouco de descanso. Porque no outro dia, rapidamente, eles têm que se levantar e fazer tudo que o Senhor os ordenou, sem que eles tenham escolha. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que algumas pessoas, elas estão vivendo num sistema de escravidão, sem perceber que são escravas. Alguns que são escravos do dinheiro, e colocam o dinheiro acima de todas as coisas, acima de tudo. E deixam seus filhos, suas esposas, seus familiares, correndo atrás daquilo que um dia vai ser deixado. E não tem tempo para nada. Acorda às 5 horas da manhã, vê os filhos dormindo quando chega, quando sai os filhos estão dormindo. Alguns fazem isso por questão de sobrevivência, mas muitos fazem isso porque são gananciosos. E deixaram ser escravizados pelo dinheiro. Nós estamos vivendo numa escravidão nesse tempo, a escravidão da sexualidade. Em todos os lugares que nós olhamos, em todas as propagandas, tudo há apelo à sexualidade. E as pessoas se tornaram escravas de uma sexualidade em que Deus não tem parte. Onde não casados tomam com intimidade uns com os outros, onde quem casa trai, separa a casa de novo, separa a casa de novo, separa a casa de novo. E quando casa, existem pessoas que não cogitam mais a possibilidade de casar. Por que casar? Se o sexo está tão livre e pronto para quem quer pegar e experimentar. A sexualidade tem feito escravos na pornografia. A sexualidade tem feito muitos escravos. E as pessoas estão vivendo essa escravidão incorporada às suas vidas, pensando que não há mais como ser liberto disso. Há pessoas que são escravas de suas próprias personalidades, caráter. Acha que não pode se esforçar para fazer o bem para o outro, porque é demais. Todo mundo tem que me entender do jeito que eu sou. As pessoas têm que mudar para viver comigo. Eu não posso mudar um pouquinho para conviver com as pessoas. Eu não posso abrir mão nunca. A minha vontade sempre é a principal. Eu estou sempre correto.
e fazem infelizes pessoas que convivem com você. É bem certo que hoje nós vivemos em um Estado democrático de direito e, portanto, temos liberdade. Mas alguns de nós somos escravizados pelo pecado. E assim como os escravos que incorporam à sua vida aquilo que é escravizador, muitos de nós incorporamos à nossa vida as nossas atitudes pecaminosas. O livro de Gálatas começa com Paulo no capítulo 1, se apresentando e falando: eu sou o Paulo, aquele que preguei para vocês, aquele que trouxe Cristo crucificado para vocês. E o Paulo começou falando: olha só, por que vocês estão seguindo outro evangelho, a não ser o evangelho da cruz de Cristo que liberta? Existem pessoas que estão fazendo mal para vocês. Mais para frente, o Paulo chama os Gálatas de insensatos. Fala bem assim: ó Gálatas insensatos, por que vocês estão trocando a liberdade de Cristo por uma coisa que vai aprisionar vocês de novo? Nesse caso, o Paulo estava falando da religiosidade. Alguns são escravos de religiosidade. Sempre foram da igreja, não sabem o que é ter relacionamento com o Deus vivo, praticam as coisas por repetição, conhecem até a Bíblia, mas não a vivem. E no caso lá dos Gálatas havia um problema muito grande. Eles estavam falando o seguinte: olha, não é necessário somente a morte de Cristo na cruz. As pessoas, elas têm que fazer um ritual também. E esse ritual chamava-se circuncisão. E aí o Paulo escreve para esses irmãos e fala bem: Senhor, eu estou muito preocupado. Porque se Jesus Cristo não basta, não adiantou de nada. E para Cristo não existe esse negócio de tem que fazer o ritual e não tem que fazer o ritual. Cristo basta. E aí ele começa então a falar acerca da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Permaneçam firmes. Lá embaixo no 13, ele diz bem assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Existiam alguns irmãos lá na igreja dos Gálatas que estavam fazendo coisas, disseminando o assunto. E o Paulo então estava combatendo essa heresia que estava acontecendo. Mas sobre liberdade, a liberdade que Cristo nos dá, e Paulo fala sobre ela, nós temos muito a aprender nesse texto. E eu me recordo que eu fui um garoto que cresceu na igreja. Se você teve essa oportunidade, talvez você vai se identificar com o que eu vou falar para você. Nós, os que crescemos na igreja, nós olhamos o mundo com uma vontade enorme de experimentar o que está acontecendo do outro lado. E nós temos um problema. O problema é de achar que o que está lá é melhor do que o que está aqui. E então nós nos envolvemos com essas coisas de lá. E quando nos envolvemos com essas coisas de lá, deixamos de ser envolvidos com as coisas do reino. E aí essas coisas que não são do reino de Deus, elas foram feitas para escravizar.
Essa história me lembra a história de dois filhos que moravam na casa do pai. E é a história de dois filhos que não entenderam o que era a liberdade que o pai dava. Eu quero te dizer uma coisa, você que é filho. Se você não entende o que é a liberdade que você tem dentro da sua família, você não vai entender a liberdade de Deus. Porque Deus colocou na sua casa autoridade sobre a sua vida. E você precisa prestar contas a essas autoridades. E esses dois filhos que moravam na casa do pai, não gostavam muito disso. Um deles virou e falou bem assim: pai, por favor, está registrado em Lucas 15. Eu estou querendo curtir a minha vida, você pode me dar o que é meu? O pai então deu o que era dele, ele foi, curtiu a vida, mas o final da curtição da vida dele foi trágico. Ele foi comer com os porcos, aquilo que sobrava dos porcos, lavagem. Você aí que tem nojinho de comida, fecha o olho e pense em você comendo lavagem. É essa liberdade que o mundo está querendo. A liberdade que nós vamos acabar comendo lavagem. Mas esse filho se arrependeu, voltou, o pai o abraçou, mas tinha um outro filho dentro de casa. O outro filho olhou e falou bem assim: oxe, pode isso? Ele vai, curte, volta, você abraça ainda? Esse outro filho somos muitas vezes nós, os que estamos na casa do pai, mas não somos verdadeiramente livres. Temos inveja do outro. E aí, imaginando a história, um diálogo maior do que está na Bíblia, o pai podia ter virado e falado bem assim: mas meu filho, o seu irmão comia lavagem, você nunca comeu lavagem. Meu irmão revoltado fala: não, mas ele largou o senhor, foi para fora. Nós temos nessa história duas pessoas que não entenderam liberdade: os que saem querendo experimentar e os que ficam sem aproveitar da casa do pai. E quando me deparei com essa história, Deus me falou bem assim: Juliander, como às vezes você é medíocre. Por que você, que está na casa do pai, ou estava, na época que você pensava essas coisas e queria experimentar as coisas do mundo, por quê? Por que você queria experimentar algo que vai te levar a comer lavagem? Sabe qual é o seu problema, Juliander? É porque você estava na minha casa, mas você não comia na minha mesa. Você frequentava lá, você até fazia as coisas, você cuidava, você arrumava a casa, você mexia nos bois lá, que devia ter naquela época, mas você não estava comigo. Agora, Juliander, se você tem certeza que você quer experimentar comer da lavagem dos porcos para depois você vir e ser abençoado pelo Pai? A liberdade que a gente quer, irmãos, é uma liberdade que não existe. E eu vou te dizer por quê. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele afirma algo fantástico. Você pode abrir sua Bíblia. Filipenses 2, 7.
Pelo contrário, diz a palavra de Deus, Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Eu vou ler de novo aqui a primeira parte para você entender uma coisa e a gente voltar para o texto de Gálatas. Jesus abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Olha que interessante. Jesus não tornou-se ser humano e, sendo ser humano, tornou-se servo. Jesus, ele tornou-se servo e, sendo servo, ele tornou-se ser humano. O que esse texto tem para dizer para mim e para você? Que o ser humano não é livre para fazer o que quer nunca. Ele sempre irá servir a alguma coisa. Ou ele vai servir a Deus, ou ele vai servir ao diabo, ou ele vai servir à sua própria vontade. Ele sempre vai estar servindo a alguém. Então, se você tinha na sua mente a concepção de que liberdade é você fazer o que você quer, na verdade você está prisioneiro e servindo a você mesmo. Os seres humanos, eles são servos. E aí, para a gente concluir, o texto de Gálatas, ele afirma o seguinte: por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O Paulo estava fazendo um apelo aqui àqueles irmãos. Continuar firme. O Paulo estava pedindo para aqueles irmãos passarem a observar de novo, com firmeza, as doutrinas acerca de Cristo, que é o libertador. Irmãos, nós batemos muitos nessa tecla. A palavra de Deus, no capítulo de João 8, diz assim: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E completa: e vocês serão de fato, verdadeiramente livres. Não há a possibilidade de você experimentar a liberdade de Cristo sem um relacionamento com Ele firme. Apocalipse diz assim: se vocês foram fiéis até a morte, vão receber a coroa da vida. Continue firme, meu irmão. Traça um objetivo na sua vida de continuar firme na liberdade que Cristo te deu. Eu sei, eu tenho a convicção que por vezes é difícil, mas seja firme. Em muitas coisas na sua vida você é firme. Você é firme na faculdade para você não ficar reprovado. Você é firme no serviço para não tomar advertência. Você é firme com o seu relacionamento, com sua namorada, seu esposo. Você é firme lá na sua escola. Você é firme com os seus amigos. Você valoriza tudo isso. Mas por que, ao Deus que nos deu a verdadeira liberdade, nós somos relaxados e não firmes? A primeira coisa que o Paulo orienta esses irmãos é: por favor, irmãos, sejam firmes. O que Jesus está pedindo para você nessa noite é: por favor, seja firme. Comece a exercitar a fé. Volte a ler a Bíblia. Ore, ore, ore todos os dias, todos os momentos da sua vida. Entregue-se a mim. O Paulo, ele afirma bem assim: olha, repito isso, que se vocês deixarem que vocês se circuncidem, Cristo não tem valor para vocês.
mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Esse trecho, Paulo estava falando bem assim para os Gálatas. Olha, Deus, Ele sabe da nossa incapacidade. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Mas se você quer tentar as coisas pelas suas próprias forças, cuidado, você vai cair. Porque você não é capaz de obedecer toda a lei. Impreterivelmente você vai cair. Então é melhor você se agarrar à cruz de Cristo, que foi um sacrifício perfeito, que vai tratando as suas deficiências, as suas dificuldades, do que você querer trilhar o seu caminho. Porque se você quiser trilhar o seu caminho, achando que assim você tem liberdade, você vai cair, porque você não é capaz de cumprir toda a lei. Não existe ser humano capaz de cumprir toda a lei. Às vezes, irmãos, nós temos um péssimo hábito de deixar Cristo de lado e começar a querer vencer as nossas barreiras e dificuldades com nossas próprias forças. Pecado se vence na cruz de Cristo. Pecado não se vence com força de vontade. Porque se pecado fosse vencido com força de vontade somente, Cristo não precisava morrer na cruz. O que Ele fez é: vou morrer na cruz, vou perdoar. Eu só preciso que você se esforce para continuar unido comigo. Mas se você não continuar unido comigo, se você continuar numa caminhada sozinha, sem estar unido comigo, ou sozinho, sem estar unido comigo, não vai dar certo. Você não vai conseguir. O que Paulo está querendo dizer aqui para esses irmãos é: admitam sua humanidade, admitam que você é fraco, admita que você tem fraquezas, e perceba essas fraquezas para a glória de Deus, e não para se afastar dele. Admita que você não é tão bom quanto você acha que você é. Admita que existem pessoas melhores do que você, que fazem coisas melhores do que você. Admita que você não é assim, o super-homem ou a mulher maravilha. E por fim, o Paulo diz assim: meus irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Não deixe que essa liberdade se torne desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. Tem muito irmão que está usando a liberdade de Cristo como desculpa para o pecado. E isso é triste. Eu vejo gente pegando a Bíblia Sagrada para respaldar os seus erros. Tem irmão que aceitou a Cristo, viveu em liberdade, mas agora deixa de viver uma vida com Cristo e deixa então a natureza humana tomar conta e se esqueceu da liberdade. O que o nosso tempo prega, irmãos, é uma liberdade que não é liberdade. O que você achava que era liberdade, que você pode fazer o que você quer da sua vida, não existe. Eis que sobra só um caminho para você. Cristo faz o seguinte: Cristo, Ele nos dá uma liberdade. E qual liberdade é essa? A liberdade de poder escolher de quem seremos escravos. Se seremos escravos de Cristo, se seremos escravos do pecado, se seremos escravos de qualquer outra coisa.
Essa é a liberdade que Cristo nos dá. E eu quero te dizer uma coisa. No final da vida, só existem dois destinos. Para os que são livres, aí sim, a verdadeira liberdade irá reinar. Mas para os que não entenderam e não aceitaram a liberdade de Cristo, eles sofrerão eternamente como prisioneiros e escravos sofrem. Eu queria concluir dizendo isso para você. Quando Paulo dizia assim: olha, irmãos, vocês foram chamados para ser livres. E quando ele afirma assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, ele não estava falando de uma liberdade aqui na terra, terrena somente. Ele estava falando da liberdade que teremos após a morte. Aí sim seremos realmente livres. Ou aí sim seremos escravos, prisioneiros. Esse tempo ele tem apagado da memória das pessoas, até dos crentes, que existe céu e inferno. A pergunta que eu te faço nessa noite é: de quem você quer ser escravo? Você quer ser escravo do caminho que vai te levar para a lavagem dos porcos? Você quer ser escravo daquilo que vai te levar a ser escravo para sempre? Ou você quer ser escravo de Cristo, que te aceita como você é, que faz você mudar a sua história, que encaminha a sua vida segundo os planos e os propósitos que Ele planejou, e que no final do livro está escrito assim: esses serão de fato os livres, porque eu virei e vou levá-los desse lugar que os escraviza. O que você quer ser? Servo de Cristo ou servo do pecado, do diabo, da morte? Eu concluo falando para aqueles que tinham a mesma dúvida que eu, quando era um crente dentro de uma igreja e tinha inveja das pessoas que faziam as coisas que não agradavam a Deus. Nessa noite, nós cantamos a todos que puderam ouvir: nós somos livres para fazer o que quisermos pela graça de Deus, para se alegrar, para dançar, para correr, para testemunhar, para pregar o Evangelho, para transformar vidas, para viver algo diferente, para ser diferente na terra. Você não precisa ter inveja das pessoas que estão caminhando para comer a lavagem dos porcos. Queira ser servo de Cristo. Quero convidar você a abaixar sua cabeça nesse instante. O pessoal do louvor puder vir tocar Poder para Salvar. Eu quero te dar uma notícia. Lembra que no início eu falei sobre escravidão? Quando você passa a ser escravo de Cristo, servo de Cristo, Ele substitui tudo aquilo que te escravizava pelo amor dele. Se você era escravizado pelo dinheiro, agora você vai ser escravizado pelo amor de Cristo. Se você era escravizado na área da sexualidade, é o amor de Cristo. Se você era escravizado pela religiosidade, pela lei, é o amor de Cristo agora que vai inundar a sua vida. Eu te faço uma pergunta: de quem você quer ser servo?
E eu convido você a orar. Porque talvez na sua vida, atualmente, você não tem sido servo de Cristo. Portanto, está escravizado pelo pecado. Mas, nessa noite, você pode falar bem assim: Senhor Jesus, eu quero ser teu servo. É entregar para o Senhor aquilo que me acorrenta, para que o Senhor quebre essas correntes e me faça servo do teu amor. Senhor Deus, nessa noite nós celebramos a sua liberdade. E às vezes nos esquecemos dela. Deixamos de ser servos firmes. Às vezes nós queremos andar pela nossa própria força. Ah, Deus, nos faça livres no Senhor, servos do Senhor. Quero convidar você a continuar de cabeça baixa, olho fechado. Eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos alguém aqui nessa noite que se sentia extremamente escravizado pelo pecado. E por ouvir sobre a liberdade de Cristo, sobre o amor de Cristo, que Ele nos liberta para a gente ser verdadeiramente livre e poder viver essa liberdade eternamente. E substitui tudo aquilo que nos aprisionava pela graça e pelo amor dEle. Se você é um desses que veio para cá prisioneiro, quero convidar você a levantar a sua mão, se entregando ao amor que liberta. Nós temos alguém aqui nessa noite? E se você levantar a mão, permaneça com ela levantada assim, para eu poder ver. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Esse não é um compromisso, não é um reconhecimento que você está fazendo comigo, nem com esta igreja, mas com o Cristo que liberta. Eu quero muito que você congregue aqui, mas se você tomou essa decisão e for congregar em outro lugar do reino de Deus, eu também estou super feliz. Então, ore se entregando a Jesus Cristo. Ore se entregando a Jesus Cristo. Só Ele liberta. Senhor Deus, obrigado porque o Teu amor e a Tua graça se manifestaram esta noite. Nós somos servos do Senhor. E quão maravilhoso é ser servo daquele que deu a vida, daquele que amou primeiro, daquele que me aceita, daquele que me corrige, daquele que me ama. O seu amor nos atrai, Deus. Senhor Deus, as pessoas que levantaram a mão fazendo um compromisso com o Senhor, que essa semana seja uma semana diferente na vida delas. Coloque nelas uma vontade imensa de se relacionar contigo, de sorte que elas vão buscar ajuda, vão ler a palavra, vão orar, mesmo que elas acham que não saibam orar, mas elas vão sentir necessidade de falar com o Senhor.
Senhor, ainda os outros que com o coração quebrantado escolheram não levantar as mãos, mas o seu coração está quebrantado. Haja da mesma forma. É um pacto que Ele está fazendo contigo neste instante. O Senhor nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Aleluia. Nós não queremos ser escravos do pecado. Antes, queremos sermos escravos do seu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém.